Olá pessoal, este vídeo é para apresentar a resolução do trabalho prático, considerando um tema que não é o de vocês, da escolha de algum de vocês, mas conforme a ideia do bimestre passado, acho que colocar como eu resolvi um tema fica mais fácil para vocês conseguirem resolver o trabalho de vocês. Lembrando que acontece vários erros no código de vocês, igual aconteceu no bimestre passado, é normal, me procurem que eu ajudo. Muitas vezes são erros bobos, não é nem de lógica, é mais de ponto e vírgula faltando, ou um ponto faltando. E aí, se vocês não me procuram ou ficam muito tempo agarrado nisso, não dá tempo de terminar. Para esse bimestre, eu considerei não fazer o CRUD todo, né? Fazer apenas a parte de consulta. E aí, no quarto bimestre, vocês fazem as outras três operações, que é a parte de remover, atualizar e inserir. Perfeito? Então, vou apresentar aqui a resolução usando o CodeNighter. E aí, qualquer dúvida, vocês me procurem, não tem problema nenhum. Então, tá aqui já no Google Sala de Aula. Coloquei aqui um slide explicando. E aqui tem os códigos que eu utilizei. Então, esses códigos vão ser meio que um template para vocês. Vocês vão precisar apenas adaptar ao seu banco de dados, à sua realidade. Tá bom? Podem usar as mesmas funções. Eu acho que aqui te ajuda vocês em uns 60%, 70%. Aí depois é só vocês adaptarem para o banco de dados de vocês. E algumas coisas relacionadas ao nome do atributo, nome da coluna, né? Nome da tabela. Mas acredito que vai ajudar bastante. Vai ser um pouco mais fácil do que foi o do segundo bimestre. Então tá aqui, resolução do trabalho prático. Aqui é um sumário. Só lembrando qual o tema que eu resolvi, né? Para não ficar obscuro para vocês. Então é um sistema para aluguel de carros. Então, aluguel de carros envolve o cliente e envolve o carro. Para cada cliente, deverá ser possível consultar seu nome, CPF, e-mail, telefone e os carros já alugados, com descrição do tempo de aluguel e valor total gasto para cada carro. Então, até esses quatro primeiros atributos aqui, nome, CPF, e-mail e telefone, eu estou falando de cliente. Então, eu consigo acessar essas quatro informações apenas na tabela cliente. Agora, essa última parte aqui já relaciona cliente e carro. Que aí dá hoje é uma terceira tabela que faz essa comunicação entre cliente e o carro. Por que terceira tabela? Porque um cliente ele pode alugar vários carros e um carro pode ser alugado por vários clientes. Como é um relacionamento N para N, né, ou N para M, então eu tenho que fazer uma terceira tabela. Perfeito? Então, essa parte aqui, ó, essa segunda parte da consulta de cliente, eu tenho que acessar as três tabelas ao mesmo tempo. Já a outra tabela é a tabela de carro. Então, o que eu vou ter que ter em carro? Placa, cor, ano, tipo de combustível, número de portas e valor de locação. Isso são informações apenas do carro. Aí essa segunda parte de uma consulta, né? Ela relacionaria-se com o cliente. Que seria o quê? Todas as locações realizadas com dados dos clientes. Então, essa parte tem que acessar a tabela cliente e a tabela que comunica-se, né, entre carro e cliente. Aqui é como que eu fiz, né, para ficar claro depois na hora de mostrar o código. O nome do meu banco de dados é locação minúsculo carros com C em maiúsculo. O nome das tabelas, todas em minúscula, carro, cliente e locação. Vou mostrar o banco de dados, então tem essas três tabelas aqui. Meu banco de dados chama locação carros. Tabela carro, tabela cliente, tabela locação. A tabela carro está preenchida com dois carros. A tabela cliente está preenchida com dois clientes. E a tabela locação tem alguns dados. Vamos lá. O carro ele tem aquelas informações que estão no slide, além do ID, que é auto-incremente. O cliente tem aquelas informações que estão lá acima, né? No enunciado, e o ID que também é auto-incremente. E aqui a tabela locação, como que é? Quais são as colunas, atributos dela? Ela tem um ID, que é auto-incremente,
que é a chave primária da tabela. Tem o ID cliente, que ele, a chave é estrangeira, ele se relaciona com esse ID aqui do cliente, tá bom? Tem o ID carro, que é chave estrangeira, se relaciona ao ID do carro. E tem a quantidade de dias. Por que quantidade de dias? Cada locação envolve um cliente, um carro e uma quantidade de dias, tá bom? Então, essa tabela aqui, como falei com vocês, ela faz a relação, a comunicação entre cliente e carro. Cliente e carro. Tranquilo? Então, aqui, ó, essa primeira alocação foi o cliente 7, que é o Matheus, com o carro 2, que é com essa placa DGL, e 5 dias. Aí vocês vão lembrar lá no enunciado que quer saber o valor total gasto pelo cliente, né? Então é só pegar esses 5 aqui e multiplicar por 333,43. Essa multiplicação a gente faz no código, então só estou antecipando o que a gente vai fazer mais para frente. Configurações iniciais. Essas configurações aqui eu já mostrei nas aulas como que faz, mas como a gente está fazendo um outro trabalho, né, um novo trabalho, então eu vou mostrar parte a parte dessas configurações. Tem um arquivo config.php, tem um arquivo config.php, é onde está o meu trabalho, qual a pasta. Aí eu coloquei lá como TP3. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Lembrando que o de vocês é lá no HD Docs, o meu é Linux, que é um pouco diferente. Não, esse aqui não. É TP3. Perfeito? Então tá aqui, ó. Meus arquivos do CodeIgniter. Views, models, controllers, config. Tranquilo? Então a primeira configuração, né, é mexer no arquivo config.php e colocar onde está o meu trabalho. Se eu for nesse arquivo, vocês vão ver que está aqui, ó, localhost barra TP3. Tranquilo? Bom, vamos para a segunda configuração. A segunda configuração é no arquivo de rota, né? Colocar o nome do seu controlador. Então, eu coloquei aqui como controlador em maiúsculo. Hosts, controlador. Então, essa vai ser a página que vai carregar primeiro. Controllers, olha lá, tem o controlador aqui. Tranquilo? Próximo arquivo é o database, onde eu configuro o banco de dados. Qual que é o nome do meu host, do usuário, qual é o nome do banco de dados, qual que é a senha. Então, o nome do meu banco de dados é o locação carros, conforme eu falei lá em cima. Locação carros. Tranquilo? Então, vou mostrar aqui para vocês como que está isso. Config database.php locação carros. Hostname localhost, username root, a senha de vocês é vazia, a minha eu coloquei uma senha. E o outro arquivo é o autoload. O que ele faz? Ele faz o carregamento automático. Então eu tenho que carregar automaticamente meu banco de dados. Isso aqui vocês viram na aula passada. E tem uma novidade, que é carregar essa URL. Vou mostrar lá no código para vocês e já explico o que é isso daqui. Aqui eu carreguei o banco de dados. E aqui eu carreguei a URL. O que essa URL faz? Como eu vou navegar entre várias views e várias funções, várias views, eu vou usar essa URL aqui, ó, carregar automaticamente, para que eu consiga usar uma função do CodeIgniter que chama site underline URL, que eu consigo navegar entre as páginas que eu criei, entre as views e o controller que eu criei, tá bom? Então vai ficar mais claro quando eu mostrar essa função, mas já adiantando, eu só consigo usar essa função site underline URL se eu carregar automaticamente essa biblioteca aqui, URL, esse helper. Bom, a estrutura do sistema, tá? Vou mostrar o sistema aqui, antes de apresentar isso aqui, vou mostrar o sistema para vocês. Localhost barra TP3. Olha lá, pessoal. Então, tenho essa view. Isso daqui é uma view. Tá bom?
Essa view aqui, ó, ela é a menu.php, tá bom? Mas ela foi chamada pelo controlador. O controlador que ele faz o que vai ser, o que vai aparecer, o que não vai aparecer, qual função vai ser chamada, qual função não vai ser chamada. Então o controlador chamou essa view. Tá bom? Vamos lá, vamos no controlador para vocês verem. O controlador, ó, ele sempre vem com essa função já pronta, chamada index. Essa função ela é carregada automaticamente. Então, assim que eu abro o meu sistema, né? Assim que eu venho aqui e coloco o TP3, dou um Enter, o index já é carregado automaticamente. O que ele faz? Ele põe, usa o cifrão diz, load, view. Ele vai carregar a minha view chamada menu. A minha view chamada menu é exatamente isso daqui. Tá bom? Então, controlador.php, através da função index, chamou a minha view chamada menu.php. Então, essa minha view chama menu.php e ela tem duas possibilidades. Você consultar o cliente ou você consultar o carro. Perfeito? Então, coloquei aqui, ó. A view ela tem duas opções. Consultar cliente e consultar carro. Das duas funções, uma das duas que você utilizar, vai chamar o controlador novamente. Tranquilo? Tá. Então, se eu chamar consultar cliente, vai chamar o controlador. Ó, chamou o controlador. Tá bom? E o controlador vai chamar o meu modelo. Como que vai chamar meu modelo? Vamos voltar aqui. Apertei consultar cliente. Para mim consultar o cliente, eu tenho que ir lá no banco de dados e recuperar os dados do cliente. Então, ele vai chamar o modelo. E aqui vai aparecer os clientes que estão cadastrados no banco de dados. Perfeito? Mesma coisa em consultar carro. Ele vai lá no banco de dados e vai consultar os carros que estão disponíveis lá. Tranquilo? Então, mais ou menos essa ideia. Vou mostrar aqui o slide novamente para ficar mais fácil entender como que é essa comunicação. Então, vamos navegar pelas páginas aqui, ó. Tem um controlador primeiro, faz o controle de tudo. E a primeira parte dele que é carregada automaticamente é a função index. Ela é carregada automática, você não precisa chamar ela. Aí ela foi e chamou o menu, tá bom? E o que é essa view menu? Nessa view menu, é o que vocês viram aqui, essa página aqui. E ela tem duas possibilidades. Você pode consultar o cliente ou consultar o carro. Tá, então vamos usar esse código completo desse arquivo menu.php. Então vamos lá. Aqui eu tenho um cliente, né? Sistema para aluguel de carros, tag H1, essa parte aqui. Tag H2 cliente. Beleza. E aqui eu já tenho a tag A. Tag A é um link, né? Onde eu estou usando o site underline URL. Lembra que eu falei que o site underline URL eu só consigo usar se eu carregar aquele helper chamado URL. Perfeito? O que eu estou fazendo aqui? Olha só, pessoal, que interessante. Ó. Então, o que esse link está fazendo? Eu estou falando que eu vou acessar o meu arquivo controlador, barra. Esse barra aqui, agora eu vou passar o nome da minha função. O nome da minha função lá no controlador chama selecionar. Tem mais uma barra. O que essa barra significa? Agora eu vou passar o parâmetro da minha função. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Estou chamando a função selecionar do meu arquivo controlador e passando esse parâmetro chamado cliente. Perfeito? Já na de baixo, não. Estou chamando a função selecionar também no arquivo controlador, mas agora passando o parâmetro carro. Tá meio confuso. Vamos ficar mais fácil agora entender isso daí. Então, agora eu estou sabendo o seguinte, eu tenho uma função selecionar lá no controlador. Será que eu tenho mesmo? Tenho. Olha lá. Lá no controlador.php eu tenho uma função chamada selecionar e aqui eu tenho um parâmetro, né? Que é passado, esse cifrão opção. Esse cifrão opção, ele pode ser tanto o cliente quanto o carro. Então, se tem duas possibilidades, eu vou fazer um if para verificar qual das opções que é. Ok? Tá. Então, se a opção for igual a cliente, quer dizer o quê? Bom, o usuário está querendo consultar os dados do cliente. Então, eu vou carregar o model que faz acesso ao banco de dados
Carregar o model relacionado ao cliente e depois carregar a view relacionada ao cliente. Então, ó, carreguei o model relacionado ao cliente e depois carreguei a view relacionada ao cliente também. Agora, se não, se ele escolheu essa de baixo aqui, então o parâmetro passado foi carro. Se for carro, então eu vou carregar o model que faz acesso ao banco de dados relacionado ao carro e vou carregar a view relacionada ao carro também. Perfeito? Tá. Vamos supor aqui, ó, que ele escolheu o cliente. Então ele apertou aqui, ó, consultar cliente. No momento que ele clicou em consultar cliente, nesse link aqui, eu vou lá na minha função selecionar com a opção cliente. Então, o que ele faz? Ele carrega o módulo chamado clientes underline module. Tá. Clientes underline module é esse arquivo aqui. E qual função que ele chama lá? Ó? Ele pega diz setinha clientes model, setinha get clientes. Opa, então tá usando a função get clientes desse arquivo. Vamos ver como que essa função é. Função get clientes, dentro de clientes model, estou fazendo uma consulta. Olha lá, pessoal, diz setinha db, database, setinha select. Select é para quais são as colunas que vão ser retornadas. Aqui eu quero que me retorne apenas o ID e o nome. Tá bom? Por que o ID é o nome? Porque vai aparecer uma caixa de seleção para o usuário escolher qual cliente que ele quer saber todas as informações. Mas a princípio eu não estou recuperando tudo dele, estou recuperando apenas o nome e o ID, tá bom? Para que o usuário escolha realmente qual dos nomes de cliente que ele quer saber todas as informações. Como assim todas as informações? CPF, e-mail, locações e assim por diante. Então, select, novamente, ele escolhe quais colunas vão ser recuperadas. O from é qual tabela que eu vou acessar. E o get é para fazer realmente a consulta. Aqui eu retorno esse query setinha result. Perfeito? Tá. Então, vamos voltar aqui. Então, nesse momento aqui, isso daqui que ele faz, ele retorna o ID e o nome de todos os clientes do banco de dados. E agora eu carrego a minha view chamada consultar cliente, passando os meus dados que foram retornados por essa função aqui. Então, nesse momento, eu vou lá em consultar cliente, para ver como que é esse consultar cliente. Tranquilo? Vamos lá. Aqui, ó. Consultar cliente. É parte do código. Então, é isso daqui, ó. É essa página aqui. Observem, então, que tem uma tag H1, consultar dados do cliente, e depois você tem um formulário, beleza? Esse formulário aqui. E depois você tem um select, vai ter uma caixa de seleção, que é essa caixa de seleção aqui, ó. Perfeito? Tá, essa caixa de seleção, eu vou usar um código PHP para pegar o ID e o nome. Que ID e nome? O ID e o nome que eu recuperei no meu model, tá bom? Então, se eu apertar aqui em exibir código fonte, olha lá, ó. Vai ter a primeira opção é o Matheus com ID 7, tá bom? E a segunda opção é admin com ID 8. Perfeito? Por que eu preciso recuperar o ID e o nome, não apenas o nome? Eu tenho que recuperar o ID porque é a partir desse ID que eu vou fazer a consulta completa. Só que se eu não tenho esse ID, como que eu faço a consulta completa? Não posso fazer a consulta completa apenas pelo nome. Tem que ter o ID para garantir que eu estou consultando os dados do Matheus correto. Tá bom? Então tem que ter esse ID sempre. Sempre recuperar o ID e o nome. Tá. Então aqui tem as opções. Beleza. Tá. Ok. Beleza. Então a partir desse consultar cliente, eu estou nessa parte aqui, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho. Consultar cliente, beleza? Aí aqui ele vai ter que chamar o controlador de novo. Olha que legal essa parte agora. Deixa eu mostrar onde que eu tô. Beleza. Consultar cliente, olha só. O formulário, ele tem uma ação. O que que é essa ação? Assim que eu apertar o botão submit, submeter o formulário, para onde que eu vou? Usei o site URL, tá bom?
Estou acessando meu controlador e agora estou acessando uma função diferente. Não é mais a função selecionar, é a função exibir. E passando o parâmetro cliente. Então, essa função exibir, ela pode ser transpassada dois parâmetros. Ou o cliente, ou no caso do carro, o carro. Perfeito? Então, o exibir é uma outra função que tem em controlador. Olha só, pessoal. Então, lá no controlador tem uma outra função chamada exibir. Essa função exibir vai fazer a consulta completa no banco de dados. Vai exibir todos os dados de Mateus, todos os dados de Benício, com alocação e assim por diante. Se a opção for igual a cliente, eu carrego o módulo relacionado ao cliente e chama a view relacionada a cliente, tá bom? Se a opção for igual a carro, eu carrego o módulo selecionado a carro e carrego, chama a view relacionada a carro também. Então, isso daqui é semelhante ao que a gente já viu lá em cima. A diferença agora é que eu vou chamar outras funções do meu modelo aqui, ó. Não são as mesmas funções que eu usei lá em cima. Vamos entender o que está sendo feito aqui, ó. Essa linha aqui está chamando o meu model clientes underline model, chamando a função get exibir clientes. Como que é essa função? Vamos lá. Get exibir clientes. Olha que legal. O primeiro passo dela é conseguir pegar o ID do formulário. Lembra do post? Para pegar os dados do formulário? Aqui também tem um post. Consigo recuperar os dados do formulário usando cifrão diz, setinha input, input de entrada e setinha post. E aqui o nome do campo. O nome do campo é campo cliente. Vamos ver se é isso mesmo. Formulário, qual que é o nome do campo? Campo cliente. Okay? Então, nesse momento, estou recuperando qual foi o ID que o usuário selecionou. Tá, beleza. Aí aqui eu estou fazendo a consulta ao banco de dados, tá? Select. Asterisco, asterisco eu quero recuperar todas as informações da tabela cliente. E aqui eu coloquei uma condição. Eu coloquei uma condição. Eu não quero recuperar todos os clientes. Eu quero recuperar apenas o cliente que tenha esse ID aqui, ó. Então, onde ID seja igual a cifrão ID. Tranquilo? Então, nesse momento, eu estou recuperando todas as informações de cliente. Então, todas essas informações aqui, ó. Essas daqui, ó. Tá bom? A consulta ainda não acabou. A gente tem que fazer uma outra consulta para juntar essas três coisas aqui para me saber quais locações foram feitas pelo Matheus. Quais locações foram feitas pelo admin. Tranquilo? Vamos lá. Estou aqui, beleza. Então, essa é a primeira função, essa função aqui de cima. Tranquilo? Agora, eu chamei uma outra função, chamada exibir dados adicionais clientes. Que é essa função de baixo aqui, ó, exibir dados adicionais clientes. Aqui eu recuperei o ID do post, beleza? E aqui, olha só a consulta que eu fiz. Na consulta que eu fiz, eu quero recuperar a placa do carro, a quantidade de dias da locação e o valor da locação daquele carro. Então aqui essas três colunas, elas pertencem às três tabelas. Então from, vou ter que colocar as três tabelas aqui e fazer as minhas condições. Essas condições aqui, ó, elas têm que conseguir linkar, relacionar as três tabelas. Tá bom? Então, primeiro passo. Estou lá na tabela cliente, estou falando o seguinte, ó. Eu quero recuperar apenas o cliente que tenha esse ID aqui. Tá bom? Isso, desculpa, na tabela locação. Na locação, estou pegando todas as locações que tenham esse ID. Perfeito? Tá. Agora, o próximo passo aqui, ó, estou relacionando carro, a tabela locação, o ID carro, com a tabela carro. Tranquilo? E essa daqui eu estou relacionando o ID cliente da tabela locação, estou relacionando locação com a tabela cliente. Perfeito? Então, essas junções aqui é para conseguir fazer o relacionamento entre as três tabelas, a linkagem entre as três tabelas. E aqui eu retorno meu resultado. Então, aqui eu coloquei um vetor chamado data, aí eu tenho uma chave chamada clientes e uma outra chave chamada clientes dados adicionais.
Carreguei a minha view chamada exibir cliente, passando esses dois dados aqui, ó. Tranquilo? Qual que é essa minha view exibir cliente? É essa daqui, ó. Depois que eu escolhi, apertei consultar cliente, é essa daqui, ó. Essa daqui é a minha view exibir cliente. Vamos ao código. Exibir cliente, beleza? Eu fiz dois for each. Por que dois for each? Porque eu tenho um considerando, cadê? Considerando, Considerando clientes, onde eu pego só os dados daquele cliente, só da tabela cliente, e tem um outro que clientes, dados adicionais, onde eu relaciono cliente, carro e locação. Então, esse primeiro for each, ó, ele imprime o nome, CPF, e-mail e telefone do cliente. Que é isso daqui, ó. Tranquilo? O segundo for each, ó, antes dele tem uns comandos de HTML, exibe histórico de locações, pula duas linhas antes e duas linhas depois. Duas linhas antes, duas linhas depois. E aqui, essa parte aqui, ó, é onde eu acesso minha segunda chave do vetor, que é o clientes dados adicionais. Aqui eu vou imprimir a placa, beleza? Que placa é essa? Essa placa aqui, ó. Placa. E aí eu vou pegar a multiplicação dos dias pelo valor locação. Se o valor locação é 333, né? E aí você multiplica por 10 dias, então dá 3.333. Essa é a ideia, para saber o valor total de locação. A placa eu imprimo normalmente. Aqui o valor gasto é o quê? É multiplicar a quantidade de dias pelo valor de locação. Se vocês forem olhar aqui, ó, olha lá, ó, pegou a placa, o valor gasto. Placa, valor gasto, placa, valor gasto. Isso em relação ao Mateus. Se eu quiser fazer em relação ao admin, ele vai ter outras características dele e outro histórico de locações. Tranquilo? Então aqui no slide, ó, tem a mesma ideia que eu fiz para cliente, tem para carro. Tá bom? Não vou apresentar de novo porque vai ficar bem repetitivo. Dicas para vocês, não fazer o sistema todo depois testar, então vai testando aos poucos, testar o sistema cada nova função e o arquivo criado, e sempre que der algum erro, verificar o código fonte da página. Ele sempre forma alguns erros quando eles existem. Como assim? Imagina que aqui tenha dado algum erro. Aí eu vou com o botão direito do mouse, exibir código fonte. Na hora que eu exibo código fonte, por exemplo, se ele não conseguiu acessar o banco de dados, ele dá algum aviso aqui que não conseguiu, mesmo que seja em inglês. Ou se fez a consulta no banco de dados e não retornou nenhum resultado. Aí ele coloca zero results. Então, sempre que der algum problema, tenta ver o que está aparecendo no código fonte. Talvez ele já te ajude a responder sua dúvida, a resolver o seu problema. Tá bom? A dica de cima aqui, a cada nova função, qual que é a minha sugestão para vocês? Fazer parte a parte, ou seja, vamos lá. Esses 4 arquivos aqui, configurou eles, vê se está funcionando. Tranquilo? Aí depois, vai lá no controlador, faz uma parte do controlador, vê se está funcionando. Depois vai na view menu, né? No caso, essa view aqui, ó, menu.php. Cadê ela? Essa aqui, faz um pedacinho, vê se está funcionando. Tá bom? Melhor testar parte a parte do que testar o sistema todo, que é mais difícil de encontrar os erros. Então, novamente, estou aqui para ajudar vocês nas dúvidas. Conforme foi no bimestre passado, podem me procurar que eu ajudo. Um abraço a todos e bom trabalho.